Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais um domingo, já quase no finalzinho do ano, né? E nessa semana que entra agora estaremos comemorando Natal, nascimento de Jesus, né? Essa é a verdadeira finalidade de Jesus aqui, quando reencarnou no nosso planeta, nos trazendo tudo aquilo que nós já vimos nos vídeos, né? Procurando trazer o amor, a paz, a tranquilidade, a orientação para que pudéssemos ter uma vida melhor, para que pudéssemos realmente compreender os objetivos de Deus, nosso Pai lá, né? E essa é a verdadeira finalidade. E aí, com o passar dos anos, né, as coisas foram se transformando, foram mudando, o homem como um todo foi trazendo os seus hábitos, as suas manias, os seus costumes, transformando o Natal num verdadeiro comércio, né? Uma data festiva, sim. Mas para a espiritualidade, o objetivo é outro, tá? Então, assim, nós vamos ver um pouquinho aí, eu vou dar o texto de hoje, eu vou falar um pouquinho do Natal, do que eu pude colher aí nas coletâneas, né? Sobre um pouquinho do Natal, né, como um todo, como essas comemorações acontecem, como surgiram, e depois aí uma breve orientação de Chico, né, Xavier e de Emmanuel, ok? Para que a gente possa comemorar essa semana aí com um conhecimento um pouquinho maior, né, das origens aí, do que realmente significa o Natal, ok? Então vamos lá, espero que vocês gostem e na semana que vem estaremos juntos novamente com o encerramento aí do ano, né? Ok? Então, Natal como um todo. Esses textos aí foram tirados de algumas biografias, né? Da antologia, que é a coletânea da espiritualidade, coletânea da mediunidade, da mediúnica do Natal, celeiros de bênção, dos pais da luz, espírito e vida, fonte viva, lampadário espírita, luz da esperança, na era do espiritismo, na seara do mestre, nas pegadas do mestre, o Redentor, os mensageiros, Jesus Cristo, a luz do mundo. Então foram tirados dessas um pouquinho aí de cada, aí deu uma boa resumida também, né? Para que a gente não ultrapasse muito os 30 minutos aí de vídeo, ok, gente? Vamos lá então. Como surgiu a árvore de Natal? Vocês sabem? Então vamos ver aí. Costume de enfeitar árvores em cerimônias religiosas remonta aos egípcios. Então, os egípcios aí que tinham esses costumes de enfeitar árvores para cerimônias, né? 4.000 anos antes de Cristo. Olha quanto tempo. Antes de Cristo vir, hein? Os romanos também homenageavam Saturno, deus da agricultura. Com as árvores enfeitadas, eles costumavam, né, fazer essas homenagens a Saturno, né, deus da agricultura. As seitas costumavam decorar os carvalhos com maçãs e suas festividades. A escolha do pinheiro de Natal no cristianismo é um resquício da cultura do norte da Europa. Então, do norte da Europa que surgiu foi feita essa escolha, né, de se enfeitar o pinheiro para o Natal. O rigor do inverno era a única árvore que se mantinha verde. Então, como geralmente essa data era inverno lá, era a única árvore que se mantinha verde, representando a fé do cristão num mundo de obscuridade. Uma das lendas conta que o religioso alemão Martinho Lutero, no século XVI, teria enfeitado um pinheiro com velas
Interessante, né? Pensando em reproduzir o provável céu estrelado na noite em que Jesus nasceu. Então era essa a representação, né? Pegou um pinheiro, colocou as velinhas lá para representar o céu estrelado, né? Bem na noite em que Jesus nasceu. A luz das velas simboliza a esperança que Cristo trouxe ao mundo. Trouxe a luz, né? Os costumes se firmou na Alemanha e daí se espalhou pelo mundo. Interessante, né? Essa origem, né, da árvore de Natal. Por que então, né? Agora, quem foi aquela figura, né, que representa o Natal? Muitas vezes nós lembramos de Natal, lembramos de quê? Papai Noel, né? Então, quem foi Papai Noel? Ele se encontra no imaginário cristão, entre as figuras inacessíveis de Deus adulto. Olha que interessante, né? E a criança representada pelo Cristo, menino. Sua gordura, né? Geralmente Papai Noel é gordo, né? Sua gordura está associada à saúde, à generosidade. A barba, a imagem sábia do Pai Celeste. A lenda original mescla temas do paganismo nórdico com a figura real do bondoso São Nicolau. Então, São Nicolau também tinha aquela barba branca, né? Era uma figura real. Ele era arcebispo do mosteiro de Mirna, na atual Turquia, nascido em 430 e conhecido por distribuir presente às criançadas no Natal. Então ele tinha esse hábito, chegava o Natal ele distribuía presentes para as crianças. Então aí surgiu aquela figura, né, do Papai Noel, que senhor gordo, com barba branca, né, e trazendo presentes para as crianças. E é muito interessante isso, né, que representa algumas coisas, né, generosidade, né, a imagem de um celeste, né, de um ser celestial. Interessante. No século VI, relatos sobre milagres realizados por Nicolau levaram a sua santificação, São Nicolau, né? Foi nessa época que surgiram as primeiras referências ao traje vermelho. Há quanto tempo já, né? No século VI. Cor que durante muito tempo foi em uso exclusivo dos bispos. Na época da Reforma Protestante, a figura já enraizada como o bom velhinho, que teve de ser associada do santo católico e ganhou sua vida própria. Então, os trajes vermelhos, né, foram o que os bispos utilizavam na época. Interessante, né? E por que se trocam presentes? Agora vamos ver aí por que trocamos presentes, né, no Natal. Geralmente é um hábito, né? Vamos comprar um presente para presentear alguém acaba te presenteando, fica aquela troca de presentes. A justificação cristã apoia-se na adoração dos reis magos, que se inspirou também numa antiga festa pagã do Império Romano, chamada Saturnália. Então, eles tinham esse hábito também de troca de presentes. E foi baseado na tradição, né, dos reis magos que trouxeram presente para o menino Jesus naquela época. Tratava-se de uma comemoração em homenagem a Saturno, deus da agricultura, que durava uma semana e terminava em 25 de dezembro. Então, essa festa que eles comemoravam antes, né, para Saturno, deus da agricultura, durava uma semana e terminava, coincidentemente, no dia 25 de dezembro. Né? Durante a festa, imperadores costumavam receber regalos, né? O ritual acabou se espalhando, todos os cidadãos passaram a trocar, na época de comemoração, presentes e votos de felicidades entre si. Então, é interessante, né? Quando a gente comemora todo ano, mas não tem ideia mais ou menos de como surgiu
de como isso veio parar, né? De como se espalhou e hoje é uma data aí que se comemora todo ano, dia 25 de dezembro, né? E é muito interessante assim que o ser humano se transforma quando está chegando essa época, né? As energias são outras, as pessoas ficam mais solidárias, apesar da correria do corre-corre, vai para lá, vem para cá. As pessoas ficam mais solidárias, as pessoas ficam mais gentis, né? Então as coisas se transformam até numa visão do plano espiritual, quando vemos o nosso globo. Geralmente o ano todo ele passa envolvido por uma névoa cinza dos nossos pensamentos, né? Das coisas que nós vivenciamos no dia a dia, o corre-corre, as preocupações, as irritações se transformam uma névoa escura em volta do nosso globo. Mas quando está chegando essa época, essa névoa dá uma dissipada, clareia um pouco. Podemos ver melhor o nosso globo mais azul, mais sereno, mais cheio de paz. Olha que interessante, né? Então Chico Xavier vai dizer aqui como ele considera Jesus, né? Na era do Espiritismo. Ele diz, Chico, né? Do que posso pessoalmente compreender dos ensinamentos dos Espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, né? Então, que são terrícolas, pessoas ou animais que vivem sobre a terra ou que foram gerados nela, né? Então, terrícolas significa isso, né? Que somos nós mesmos, né? E outros. Não, o Senhor do Sistema Solar, com todo o respeito que temos personalidade sublime de Jesus, mas consideramos como supremo orientador da evolução moral do planeta. Então, como supremo orientador da evolução moral do planeta. Olha que interessante, né? E os espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores da Índia e da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos. Serão ministros dos Cristos, pois temos ainda outras definições para classificá-los dentro do nosso parcos conhecimentos a respeito de nossa história do lado espiritual da vida. Então, esses grandes espíritos que passaram aqui sobre a Terra, hoje trabalham praticamente com Jesus. São seres mais evoluídos que conseguiram, com uma missão aqui na Terra, conseguiram movimentar muitas pessoas, trazer grandes exemplos. Hoje trabalham com Jesus lá no plano espiritual, né? Vemos que Jesus convidou 12 discípulos. Eram discípulos humanos, tanto quanto nós, para que não fôssemos instruídos por anjos, então fôssemos instruídos por próprias pessoas que estavam aqui na Terra, né? Pois senão nada entendei da doutrina do Cristo. Então, é o grande exemplo, né? Ele trouxe pessoas como nós para poder provar que somos capazes também de mudar, de orientar, né? E de trazer o bem-estar às pessoas. Teríamos de entender a discípulos também humanos, frágeis, portadores de deficiência como as nossas, embora as respeitamos nos 12 personalidades eminentes elevadas em nossa posição atual na Terra. Olha que interessante, eles tinham praticamente uma posição evoluída, né? Uma posição melhor aqui na Terra. Mas no plano espiritual, ministros do Senhor cooperaram e cooperarão sempre para que a nossa personalidade se consolide cada vez mais no plano físico. Então, eles estão sempre trabalhando, né? Estão sempre nos ajudando, sempre fizeram, sempre fazem, sempre farão para que possamos melhorar nas nossas personalidades,
cada vez possamos agir melhor no nosso plano físico e cada vez consigamos evoluir mais. Nós estamos, vamos dizer, no limiar da era do espírito, mas estamos ainda sacudidos por grandes calamidades psicológicas, como a Terra no seu início, como habitação sólida, esteve movimentada por grandes convulsões. Então ainda vivemos grandes catástrofes aqui, né? Psicologicamente estamos sacudidos por esses movimentos que dificultam as nossas compreensão. Mas os ministros do Senhor estão cooperando para que alcancemos na segunda com a estabilidade precisa, para que o planeta seja realmente promovido. Um mundo de paz e felicidade para todos os habitantes. Então, o nosso planeta está para sofrer mudanças, né? Com toda a colaboração de todos esses ministros, de toda essa equipe espiritual que está trabalhando com Jesus, para podermos mudar o nosso planeta, né? Aquelas mudanças que nós sempre conversamos, para evoluirmos também o nosso planeta, ok? Não sei se expliquei bem. O Criador, a nosso ver, conforme ensinam os espíritos que nos visitam, é o Criador. Não podemos ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de Jesus. De Jesus Cristo, quando chamou o Pai de nosso Pai, né? Então, ele está bem próximo, né? Bem próximo do nosso Criador, do nosso Deus. Além disso, a nossa mente vagueia, como se estivéssemos como água demasiadamente profunda, sem recursos para tatear a terra sólida. Pai nosso, Deus, Criador do Universo. Então, a força que Deus representa ter-se-ia manifestado em Jesus Cristo, para que ele, como um grande engenheiro de mente quase divina, pudesse realizar prodígios sobre a inspiração de Deus na plasmagem, na estruturação do mundo maravilhoso que habitamos. Mas não consideramos Jesus como Criador, com quanto a respeito que lhe devemos. Então, na verdade, Jesus também é Criador, né? Ele foi engenheiro de nosso planeta. Então, ele também é responsável pelo nosso planeta. Então, comparamos Jesus a Deus, né? Deus está superior, lógico, mas Jesus está tão próximo a ponto de criar, né? De contornar, de manifestar, de controlar toda a nossa Terra, o nosso planeta, né? Todo o universo, na verdade, né? Acho formidável o que o professor Herculano Pires disse. Isso ainda Chico está dizendo, né? Que ele achou formidável o que o professor Herculano Pires disse. Quer dizer que Jesus seria demiurgo? Demiurgo é um artesão divino, ou um princípio organizador do universo, que sem criar de fato, né, a realidade, modela e organiza a matéria caótica, pré-existente através da imitação de modelos eternos e perfeitos. Então, demiurgo seria mais ou menos isso, artesão divino, né? Da nossa Terra. E o demiurgo do sistema solar também, né? O criador, o artesão divino do sistema solar. Será então um demiurgo da mais alta potência construtora? A esse respeito, peço licença para dizer que, certa feita, indagamos de Emmanuel para a posição de Jesus no sistema solar. E ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus, com a expressão de nosso Pai dita por Jesus, e não perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar nos domínios desse conhecimento com a segurança necessária. Isso Chico, hein? Perguntou para Emmanuel, e Emmanuel falou, olha, melhor ficar quieto, porque você não, a sua mente, né? A nossa mente, no geral, aqui, ela não tem condições para poder entender, entrar. É um campo muito perigoso entrar nesses méritos, né?
nesse conhecimento com a segurança precisa. Muito interessante isso, viu, gente? Aí eu insisti e ele então desdobrou um painel em minha vista num fenômeno mediúnico. Então Emmanuel, energizou o Chico para que ele pudesse ter uma visão. E aí ele conta: apareceu então a Terra na comunidade dos mundos, em nosso sistema evolutivo, em torno do Sol. O nosso Sol, depois de outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Andrômeda é uma constelação do hemisfério celestial norte, tá? Uma constelação. Depois, essa constelação arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação, que já não tinha um nome já não tenho mais um nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra, muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu em nossa galáxia, imensa, como uma lente de alta potencialidade, estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía em outra galáxia, em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então a minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar, como se estivesse saído de um foguete da Terra em que me perdesse no espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar e ser gente e ficar outra vez no meu lugar, porque tudo estava dentro da ordem divina, cada mundo, cada sistema, cada galáxia orientado por inteligências divinas. E Deus, para lá, disse tudo, que sem que possamos fazer uma definição, senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar aquele cafezinho quente. Interessante, né? Essa visão que Chico teve, né? Já imaginou você ver um painel se desdobrando na sua frente de galáxia a galáxia, de todo sendo evoluindo, de tudo crescendo, deve ter ficado esgotado mesmo com toda a sua energia, e que talvez Emmanuel não tenha mostrado muita coisa, até mostrado só alguma coisa, só para ele ter uma ideia da nossa fragilidade. Isso é porque era Chico, que estava mais no plano espiritual do que aqui, né? Então, não estamos ainda em condição, né, gente? Então, Emmanuel diz: segue-me. Vai passar agora uma mensagem do Natal. Ele começa dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Isso foi dito em Lucas também, tá? Natal. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia. Fraternidade que compete incentivar. Então, paz na terra, Natal. Plano de cada dia. Então, nós temos a cada dia procurar moldar, trazer para o nosso dia paz na terra, traduzindo em fraternidade. Com todas as criaturas, boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviços espontâneos, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores sobre os acervos de cadáveres e despojos dos vencidos. As legiões angélicas, juntos à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação do reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para os homens.
O Pai Supremo, legado à nova era da segurança, tranquilidade ao mundo. Não se declarava um embaixador celeste, investido de poderes para refletir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidades para com os fariseus e orgulhosos. Esse era Jesus, né? Nem anatema contra os gentios inconscientes. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. É a única coisa que ele trazia, né? A justiça do olho por olho, dente por dente, encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente da estrebaria. Assinaram júbilo inexprimível daquele inobitável momento em diante a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade e o inimigo converter-se ainda em irmão transviado, né? Então, assombrados à luz nascente da estrebaria, estrebaria significa estabelecimento, né, gente? Onde ficavam os cavalos, arreios, cavalarias antes, né? Quando ele nasceu na manjedoura, né? Então, assinalaram júbilos inexprimíveis, né? Daquele momento em que a terra se renovaria com a passagem de Jesus, né? Onde os algozes, né, aqueles que viviam matando, fazendo, seriam dignos de piedade. E os inimigos converteriam-se em irmãos transviados. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos cercos, né? Em Sidom, cidade do Líbano, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam regalados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso o berço de palha, o madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa vontade, entendamos a simpatia de todos e comecemos a viver realmente como Jesus, sobre os esplendores de um novo dia. Que assim seja. Emocionante, né, gente? Essas mensagens de Emmanuel conseguem trazer um sentimento muito puro, sublime, de um verdadeiro anjo, né? De um verdadeiro espírito superior. Então esse é o nosso Natal, onde esse finalzinho aqui do nosso texto resume tudo, né? Onde possamos nos amar incondicionalmente, onde possamos transformar esse dia e dali para frente, todo ano, em fraternidade, em paz, em amor com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que encontrarmos pela vida. Porque conseguimos fazer isso num dia de Natal e não conseguimos fazer mais pelo resto do ano? Porque não passamos a olhar, né, as pessoas com maldade como pessoas doentes, como irmãos que estão aí no caminho sofrendo ainda? É difícil, né, gente? É difícil. Mas o objetivo é chegar lá.
O objetivo é seguir o exemplo de nosso querido Mestre Jesus e conseguir um dia, conseguir amar a todos como Ele amou. A derramar pelas nossas mãos amor, fraternidade, luz, paz, regeneração, consciência, fé. Eu encerro nosso texto aqui, meus amigos, desejando a todos um Feliz Natal, desejando que esse dia de Natal seja 365 dias do ano, que o sentimento que nos envolve nesses dias, nesta última semana, que seja eterno, que possa envolver todas as pessoas do nosso globo, onde aqueles que não têm o que comer consigam receber aquilo das pessoas que têm muito, onde possamos dividir tudo aquilo que temos com todos aqueles que necessitam. Segue mais uma vez um pouquinho de conhecimento para vocês. Espero realmente ter conseguido passar algumas coisas para vocês. Espero que gostem do texto, simples, mas com uma verdadeira finalidade de dividir conhecimento, amor, paz e tranquilidade a todos. Fiquem com Deus mais uma semana. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus estejam com vocês, com todos os seus familiares, com todos os amigos. Que assim seja. Graças a Deus.